Prelab, falando sobre índice de refração. Com relação aos objetivos dessa prática, temos estudar os princípios básicos da teoria envolvida na medição do índice de refração, conhecer a aparelhagem necessária para a determinação do índice de refração e utilizar a medida do índice de refração para a caracterização e avaliação da pureza de substâncias orgânicas. Trazendo um pouco da teoria, temos o que é refração. É a mudança na velocidade de propagação de uma onda ao atravessar um meio para o outro. Ela modifica a velocidade do comprimento da onda, porém mantendo uma proporção direta. Essa constante de proporcionalidade é a frequência. Aqui nós temos o exemplo mais clássico da visualização da refração, que é eu colocar um lápis dentro de um copo transparente e você consegue visualizar o lápis da mesma forma, Como ela possui essa refração diferente, a visualização da imagem também fica diferente. Outra demonstração que nos traz com relação à refração é quando olhamos para a profundidade de uma piscina vista por cima, que a impressão que dá é que geralmente ela é mais rasa do que geralmente seria. Falando um pouco sobre a lei de Snell-Descartes, que ela pode ser conhecida também como lei de Snell ou lei de Descartes, ela é uma expressão que dá justamente o desvio angular sofrido por um raio de luz ao passar de um meio diferente do qual ele estava percorrendo. Cada meio apresenta um certo tipo de resistência à passagem da radiação, que depende do comprimento de onda da radiação. Essa resistência é justamente conhecida como índice de refração. Aqui na imagem nós podemos visualizar um feixe incidente, no qual, ao atravessar uma interface de um meio para outro, ele sofre um desvio na linearidade do feixe normal quando a gente compara para a normal, que é essa reta medida no meio. Abaixo podemos ver a seta referente ao feixe refratado, que é o transmitido, que é justamente a partir daí que a gente vê o índice de refração, e acima uma parte desse feixe que é refletido de volta para o mesmo meio. Falando de índice de refração, que é conhecido também como MD, é uma grandeza dimensional que mede a redução da velocidade da luz quando é transmitida através de um meio óptico transparente. A velocidade da onda depende do comprimento de onda, lambda, e da frequência. Quanto maior essa frequência, menor será a velocidade e maior será o índice de refração. O ND também muda com relação à temperatura. E basicamente existem dois tipos de índice de refração que são medidos: o índice de refração absoluto e o índice de refração relativo. Aqui eu trouxe uma tabela que mostra a variação do índice de refração da água com relação à temperatura. A gente sabe que a temperatura ela afeta a densidade do meio e, consequentemente, ela vai alterar também a velocidade com que a luz atravessa. E, geralmente, o índice de refração ela diminui com o aumento da temperatura, conforme a gente também pode ver aqui nos valores tabelados do índice de refração para a água para determinadas temperaturas. O índice de refração absoluto ele é calculado pela razão entre a velocidade da luz cada luz do vácuo, cujo o símbolo é C, que o valor arredondado é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e a velocidade da luz em um meio transparente homogêneo qualquer, que é simbolizada pela letra V. Essa relação entre os dois dá o índice de refração, que é representado por N. E aqui eu trouxe uma tabela dos valores tabelados, considerados a velocidade da luz em vários meios, tendo sempre como referência na edição do equipamento o índice de refração no ar, a uma pressão constante de 1 atm. O índice de refração absoluto, de modo geral, a velocidade da luz do meio, dos meios materiais é menor do que C. Assim seremos sempre em N menor do que 1. Já que o meio, podemos considerar que o meio em que a luz é capaz de mover-se com maior velocidade é o próprio vácuo, porque não possui resistência. Definimos então que o índice de refração no vácuo é obviamente igual a 1. E todos os cálculos seguintes baseados em cima dessa premissa. Já o índice de refração relativo ele é calculado pela razão entre os índices de refração absolutos medidos em dois meios ópticos, o 1 e o 2, quando atravessados por um feixe de luz. Falando do refratômetro, que foi um equipamento inventado por William Hyde Wollaston em 1802 e teve seu primeiro modelo prático desenvolvido por S. Rabi. Ele é um equipamento óptico utilizado para medir o índice de refração de uma substância translúcida. Ele faz o uso do princípio do ângulo crítico, ou ângulo também chamado pelo modelo do ângulo limite de reflexão total, que tem relação com alguma propriedade material.
Ele pode ser utilizado para duas finalidades, que é a identificação de material desconhecido, baseado no seu índice de refração, né, baseado em índice de refrações tabelados, conhecidos na literatura, e a concentração de uma substância dissolvida em outra, ou ainda para determinar também a pureza de uma certa substância, né? Falando mais especificamente do tipo de refratômetro que nós iremos utilizar, que é o refratômetro com Diab, o refratômetro Diab se mede a partir do ângulo limite da reflexão total também, sendo que é possível se distinguir os dois métodos de medição, um por transmissão, onde a luz incide rasante, né? E o outro por reflexão, através da reflexão total. Aqui eu trouxe os principais componentes, né, do refratômetro Diab, que é um prisma de medição, que na verdade são dois prismas, né? Um prisma de medição que trabalha numa faixa de índice de 1,3 até 1,7, né? Como o valor é dimensional não tem unidade. A ocular, de focalização, que se observa a linha limite, né, através da parte clara ou a parte escura. A objetiva de focalização e o círculo graduado de cristal com microscópio de leitura, que é justamente para fazer ajuste do foco, né. O botão compensador, que serve para eliminar a franja colorida, né, porque levando em consideração que a luz emite vários comprimentos de onda. A escala, que serve para medir a dispersão média, né, NF menos NC, que é respectiva ao número de Abbe, que é uma tabela que é geralmente fornecida pelo fabricante, e um anel graduado que possui duas escalas de divisão de 0 a 60. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um visor para a leitura, né, do índice de refração, em duas escalas, que você mede o índice de refração, e que é essa escala de 1, valores e tal, e a escala de Brinks, que é uma escala fornecida pelo fabricante. E aqui a forma de se ajustar, né, o campo visual e de forma que ela vai refletir no campo visual da sua foca para a leitura. Ou seja, um campo visual ocular, que é o que a gente vai realizar o ajuste, e esse ajuste vai fornecer uma leitura, né, na escala para o índice de refração. Com relação aos materiais utilizados, nós utilizamos álcool etílico. Com relação aos materiais utilizados, referência a reagentes e solventes, nós utilizamos o ácido etílico, 98%, e as amostras. Com relação às vidrarias, somente basicamente a pipeta de Pasteur ou conta-gotas, né? Materiais diversos, utilizamos um papel macio e algodão. E com relação aos equipamentos, o refratômetro Diab. Com relação ao fluxograma, né, a partir do equipamento, né, de refratômetro Diab, será necessário limpar o prisma de água com etanol, em seguida secar com papel liso, ou algodão também, podem ser qualquer material liso que não corra risco de arranhar a superfície do prisma. Ajustar o ocular do equipamento com aquelas válvulas laterais, e em seguida vai ser adicionado as gotas sobre o prisma opaco, que é o prisma da parte de baixo, com cuidado para o conta-gota ou a pipeta de Pasteur não tocar diretamente o prisma para não correr o risco de arranhar, né? Fechar a caixa prismática rapidamente para evitar a evaporação do solvente, né? Já que a gente está trabalhando com compostos orgânicos. Observando o ocular, e ao observar o ocular, a gente ajusta aquela linha clara e escura que eu falei anteriormente, para que ela fique exatamente no cruzamento, né, na linha perpendicular do X. Fazer a leitura do índice de refração, anotando a temperatura medida. A partir dessa temperatura, a gente faz um ajuste de correção no cálculo da temperatura e em seguida limpar o prisma novamente com etanol e depois secar. A gente repete esse procedimento para todas as amostras conhecidas e registrando a temperatura de cada uma para fazer essa conversão de correção novamente. E é isso.